Samuel capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Não encontrou? Aí atrás, já encontraram? Já? Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai, e tudo quanto está no teu coração, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite, quando a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até ao dia de hoje, mas andei em tendas e quê? Aleluia, amém? Espero que vocês estão comigo. Parei no versículo o quê? Porque em casa nenhuma habitei, desde os dias em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas andei em tendas e tabernáculos. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: porque não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da manhada de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Assim na vossa Bíblia? Amém. Deus seja louvado. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao seu nome, e confirmarei ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Vamos para Atos capítulo 7. Eita! Versículo 44. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que lemos ali há pouco tempo, amém? Que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse
que é o Deus de Israel, é a mesma coisa. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual lugar do meu repouso? Porventura, não fez as minhas mãos todas essas coisas? Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, que o Senhor possa revelar essas palavras nos nossos corações, Senhor Jesus, e que o Senhor possa, Senhor, nos edificar com a Tua palavra. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês podem sentar. A irmã Meda mandou uma mensagem a dizer o seguinte: Shalom, padrinhos. Agradecemos a Deus por tudo o quanto os irmãos da casa de oração e vocês, nossos padrinhos, fizeram por nós. O nosso muito obrigado pela força, apoio que nos deram. Eu, em particular, fui mais beneficiado. Vocês estão marcados em meu coração. Ganhei muitos irmãos e muitas mães ali. Muito obrigado. A vocês, meus padrinhos, eu não tenho nem palavras para descrever que quão bons foram para mim, me ajudando em todos os aspectos. Foram como meus pais. Vos amo muito. Shalom. Padrinho, por favor, lê essa mensagem na igreja. Amém. Então, daí o agradecimento da irmã Meda, que já se encontram lá em Benguela, na casa deles. Pastor Johnny, hoje falamos pela manhã, mandou saudações a todos vocês. Amém. Amém? Então, eu tenho um pequeno tema, já temos falado muitas vezes sobre isso. Eu queria trazer na forma de um ensinamento. Esses dias está com som de ensinamento na minha alma. Então, vocês me suportem um pouquinho, amém? São 10 horas agora, espero que Deus me ajude a não tomar muito tempo, amém? E o meu tema nesta manhã é o tabernáculo de Deus vivo, amém? Eu desejo falar com vocês sobre esse tema. Está muito quente. Espero que Deus possa me ajudar em nome de Jesus Cristo, amém? Então, que o Senhor nos abençoe ricamente, amém? Amém, irmãos? Eu agradeço a Deus pelo esforço que os irmãos fizeram para comprar umas cadeiras. Vejo que já tem irmãos, não tem mais nenhum irmãos que está de pé por falta de cadeira, tem cadeiras ainda a sobrar. Deus seja louvado pela vida dos irmãos que se esforçaram em fazer isso, amém? É uma grande alegria saber que os irmãos têm se esforçado para a obra de Deus. Então, já consigo ver todos aqui sentados, estão ali, estão a se sentir bem, não é? Vocês estão a se sentir bem, não é isso? Deus seja louvado. Então, Deus abençoe, amém? É muito bom quando nós participamos da obra do Senhor Jesus Cristo, amém? Quero também aqui agradecer a Deus pela vida do irmão Martirene. Irmão Martirene, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe o irmão Martirene. O irmão Martirene foi batizado ontem na casa de Deus, amém? Deus seja louvado, Deus abençoe ricamente o irmão Martirene. É uma grande alegria, meu irmão. Deus te abençoe ricamente. Eu te amo muito, meu irmão, amém? Eu vi irmã, como é que chama, irmã? Amélia, irmã Amélia, Deus abençoe. Fico muito feliz pela tua dedicação, tá bem? Eu te visto vir aos cultos, se esforçando, saindo de lá até aqui. É uma grande alegria te ver você se esforçando de vir ouvir a palavra de Deus, amém? Irmã Ju, Deus abençoe. Quanto tempo, minha mãe? Senhora, mas estamos aqui do ativo. Deus seja louvado, fico feliz, amém? Deus te abençoe ricamente pela tua vida, amém? Também vi aí a irmã Sheik. Os meus olhos viram, irmão. Ah, tá aí. Ei, irmã, está sumida, meu Deus. Nossa, sim, senhora. Ela me disse que é a gravidez. Aqui, mas como vai ficar grávida? Não é pecado, irmãos. Podem ficar grávidos, eles estão casados. Eles estão casados.
Eu estou gostando do teu corretamente, irmã Nayo. Estou gostando do teu corretamente. Tem que falar mais alto, para as irmãs ouvirem. Tem muitas irmãs assim, que não gostam de cumprir etapas. Amém? Então, desde que estão casados, é bom, casar, é bom. Não é errado, mas que casem bem. Não é isso. Não é isso. Nós já recebemos ensinamento há pouco tempo sobre casamento e divórcio. Então, se tem dúvida, vai lá, ouve de novo a pregação atentamente e vai te ajudar. Infelizmente, nós estamos num período em que muitos irmãos têm vontade de casar, que não é errado, mas gostam de fazer as coisas de forma mais errada possível. Não tem necessidade. Quer casar não é pecado, casa não só bem em nome de Jesus. Amém. Não é difícil. E temos muitos bons irmãos, muitas boas irmãs. Mas você tem que orar a Deus. Ora mesmo, não começa a ir ali nos cantos, começar a conquistar as irmãs. Mesmo as irmãs também não começam a ir ali nos cantos, começar a se oferecer. Vocês estão entendendo? Então, quer casar, case bem. Bate mais. Amém? Faça as coisas da maneira correta, conforme você tem sido ensinado. E tudo estará em ordem. Vocês estão entendendo? Mas aqui há irmãos que agora estão noivos, vão casar. Vocês não seguem um exemplo. Porque essa de não seguir exemplo é espírito do Caim. Deus, quando disse no Caim, faça como teu irmão. Eu vou fazer como meu irmão, sou mais velho dele. Não pode ser falta de respeito. Esse orgulho é do diabo. Amém? Então faça como vossos irmãos que têm procurado fazer as coisas de maneira mais correta possível. Temos aqui irmãos que já casaram, os irmãos que estão noivos, procuraram fazer as coisas de forma correta. Então você faça de forma correta também. Amém? Não vai ali atrás, começa a conquistar as irmãs, começa a plantar sentimento nessa irmã, naquela irmã. Eu acho que nós estamos livrando um irmão na mão do diabo. Esse espírito vai desaparecer. Ando pegando com muita vontade de livrar o irmão na mão do diabo. Só que o Espírito Santo não me permitiu. No dia que livramos um irmão na mão do diabo, um irmão, estou falando irmão, mas um irmão mesmo, gênero masculino. Quando livramos um irmão na mão do diabo, então outros irmãos vão se alinhando. Porque muitos homens que creem nessa mensagem, eles pensam que são super-heróis. Porque tem má interpretação das escrituras. E passam a vida a começar a colocar sentimento naquele irmão, naquela irmã e tudo mais. Isso não é normal, isso são demônios. E se você não vir pelos termos da palavra confessar isso, você sempre vai lutar com esse espírito. Vocês estão entendendo? O arrependimento sem confissão não é arrependimento, é camuflagem. Amém? Então, eu quero falar com vocês sobre o tabernáculo de Deus vivo. Amém? A palavra tabernáculo significa casa, morada. Amém? Vocês estão entendendo? Todos vocês sabem o que significa tabernáculo. Por exemplo, isso é um tabernáculo. É uma casa, é um lugar de adoração. Tabernáculo significa lugar de adoração, casa de oração. Estão entendendo? E uma vez um pastor chegou e me disse assim: eu pergunto, tabernáculo. Falei, não, tabernáculo. Porque tabernáculo é casa de oração. Nós, na verdade, não queríamos colocar nenhum nome. Então, como nós gostávamos muito de oração, éramos um povo de muita oração, infelizmente já não somos, é uma coisa que perdemos. Não estamos a perder, mas perdemos completamente. Espero que isso possa despertar o teu coração, que possa te fazer voltar. Tira só do corpo. E que Deus possa te ajudar, no nome de Jesus Cristo, a voltar a ter uma vida de oração. Todo homem que vem a Cristo, ele tem uma vida de oração. Uma igreja sem uma vida de oração quer dizer que é uma igreja que está em pecado. Significa que tem uma coisa de errado entre eles. Todo aquele que aceita Cristo, ele tem prazer de estar na presença de Cristo. Quando o irmão não tem prazer de estar na presença de Cristo, alguma coisa de errado nele. Alguma coisa não vai bem para não gostar de estar na presença de Cristo. Vocês estão entendendo? Quando você aceitou Cristo como Senhor e Salvador, você tem prazer de estar na presença de Cristo. Amém? Os cultos de oração só está
está vazio. O irmão Branham diz na mensagem, por quê? Ele diz que quando você falta um culto de oração, é porque não há espiritualidade. Ele diz, um homem com o Espírito Santo nunca faltaria num culto de oração. Amém? Vocês estão entendendo? Porque às vezes nós temos os cultos gerais, onde nós vamos ouvir a palavra e tudo mais, mas não temos aquela liberdade de se expressar segundo as nossas necessidades. E é no culto de oração que nós aproveitamos para poder se expressar segundo as nossas necessidades. E quando você não aproveita essa oportunidade, é porque há alguma coisa de errado em você. Amém? Porque uma pessoa com espiritualidade suficiente, ele gosta de estar na presença de Deus. Amém? Até mesmo Jesus, sendo todo poderoso, ele levou uma vida de oração. Quanto mais você, que depende da misericórdia diária para sobreviver. Se Jesus, que não dependia da misericórdia, ele estava em constante adoração. E você, que todos os dias a misericórdia do Senhor tem que se renovar em tua vida. Vocês estão a compreender? É importante nós estarmos na sua presença. E se não há no teu coração um desejo de estar em sua presença, começa a chorar ao Senhor. Fala, Senhor, cria em mim uma sede por ti. Cria em mim um desejo de estar em tua presença. Você pode ter conhecimento, você pode orar, intelectual ou não, mas você tem que ter prazer de dobrar seus joelhos, de falar com Deus. Todo homem que vem a Deus tem que ser um homem de oração. E essa igreja, no nome de Jesus Cristo, nós temos que ser uma igreja de oração. Amém? Um tabernáculo de adoração. Amém? Porque Deus te fez para o adorar. Amém? Se você não gosta de estar em sua presença, você não está na vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, o meu tema é o tabernáculo de Deus vivo. Amém? Amém, irmãos? Deus seja louvado. E vocês sabem, o primeiro tabernáculo que Deus fez na terra é Adão. Amém? Deus, quando fez o homem, se vocês observarem, até certo ponto a ciência não está errada. Quando ela diz que nós somos a continuidade da evolução de uma criação. Estão entendendo? Até ali não está errado, porque nós somos exatamente o ponto mais alto da criação de Deus. Amém? Deus começou a criar, criou as plantas, criou os animais e começou a progredir. Estão entendendo? Não é que Deus progrediu porque ele não tinha compreensão do que fazia, mas ele progrediu para chegar no ponto da perfeição da sua criação. Vocês estão entendendo? E a perfeição da sua criação, ele começou a criar os animais. No outro dia, ele fez as plantas e tudo mais. Posso não dizer exatamente segundo a ordem cronológica, mas vocês estão a compreender o que eu estou a dizer, amém? E ele foi criando as coisas, e você veja os animais. Ele criou desde um girino até um ser humano, estão entendendo? E houve a evolução da criação. Assim também aconteceu conosco, vocês estão entendendo? É por esse motivo que para uma pessoa ser um cristão, ele tem que passar num processo, amém? Ninguém do nada diz, olha, eu hoje sou cristão. Vocês estão entendendo? E quando alguém aceita Cristo, em muitos casos ele vem com muitos defeitos, mas você tem que aprender a suportar os erros daquela pessoa. Ter paciência para ajudar aquela pessoa a corrigir seus erros, até que chega no ponto de ser uma pessoa espiritual. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. E o primeiro tabernáculo que Deus fez foi o Adão. Deus fez o mundo em 6 dias, a sua criação fez tudo em 6 dias, criou o Adão no 6º dia, e a Bíblia fala que no 7º dia Deus descansou. Amém? Vocês estão entendendo? E sabemos que descanso quer dizer repouso. Estão entendendo? E ele fez isso no 7º dia. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Estão comigo? E esse repouso, irmãos, porque Deus não fica cansado. Amém? Primeiro eu quero que você compreenda. Deus não se cansa. Deus é espírito. E espírito não fica cansado. Amém? Estão compreendendo? Quando Deus fez o céu e a terra, fez em 6 dias e no 7º descansou, não significa que ele tomou uma cama e dormiu porque estava cansado, mas é porque
Vocês estão a compreender? É um pouquinho complicado, né? Mas à medida que o tempo vai passar, vocês vão compreender o que eu estou a dizer. Amém? E, irmãos, é por esse motivo que quando o homem peca, a primeira coisa que acontece, o corpo dele deseja viver como animais. Vocês estão entendendo? Ele quer fazer sexo na rua, é dos cães. Ele quer engravidar, não assumir, é dos cães. Ele vai ter filho por ali, não sabe, é dos porcos. Estão entendendo? E você acha que quando o homem peca, ele quer viver como animais. Estão entendendo? Por quê, irmãos? É a natureza daquele corpo. Aleluia! Vocês estão entendendo? Porque quando Adão pecou, a Bíblia disse: Adão, por causa de ti, maldita seja a terra. Aleluia! E desde aquele dia, a terra e tudo que provém dela foi maldita por causa do pecado de Adão. Aleluia! Vocês estão entendendo? Então, depois da queda de Adão, Deus olhou no homem e viu que o homem havia se corrompido. E Deus chegou no Adão e disse, no Noé e disse: Noé, eu vejo que a terra se corrompeu. Mas você achou graça aos meus olhos. Quantos aqui acreditam que acharam graça aos olhos do Senhor? Eu não acredito que estou aqui é porque um dia me capacitei. E não pensa que você está aqui porque um dia você se capacitou. Não crê que um dia por você agora conseguir meter a roupa decente, que você é melhor do que aquela pessoa que está lá no mundo. Estão entendendo? Não, é a graça que te alcançou. Amém? Nós achamos graça aos olhos de Deus. Não foi a nossa capacidade, não foi a nossa inteligência, nem a nossa imagem, mas é a graça de Deus que nos alcançou. Amém? E quando a graça te alcança, não importa o que você fez ontem. Vocês compreenderam? Explica a misericórdia que te alcançou. Quando a graça te alcança, não importa o que você fez ontem. Eu não sei o que você fez ontem, mas ontem, se Jesus viesse, eu não iria a lado nenhum. Eu seria um condenado. Amém? Mas a graça me alcançou. Se você parar por um instante e lembrar o que você fez ontem, e lembrar o que você fez quando eras mundano, você vai agradecer a Deus todos os dias. Amém? Aleluia! E a Bíblia diz, eu vou ler com vocês, Gênesis capítulo 6. Gênesis 6. Vou ler apenas o versículo 13. Começar com o versículo 13, por causa do tempo. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vida perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra, e faze para ti uma arca de madeira de gofer, e farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora. Agora escutem com atenção, prestem atenção. Depois daquele primeiro tabernáculo cair por causa do pecado, Deus mandou fazer uma outra habitação. Vocês estão entendendo? E essa outra habitação foi chamada de arca. Vocês estão entendendo? E quando Deus mandou fazer essa tal arca, a Bíblia nos diz, como foi nos dias de Noé, assim será no tempo do fim. Vocês creem nisso? Amém? Mateus capítulo 24. Como foi nos dias de Noé, assim será no tempo do fim. Agora, vamos acompanhar um pouquinho os eventos que foram no tempo de Noé. Vamos voltar para o versículo 1 e presta atenção. Significativamente, e nunca houve na história da humanidade, depois da queda, depois do dilúvio, nunca houve na história da humanidade um período em que a humanidade cresceu tanto como nesse tempo em que estamos a viver. Vocês estão entendendo? Mostrando que nós estamos exatamente como nos dias de Noé. Não é isso verdade? Amém? Estamos num tempo de maior, de natalidade mais alta. Estão entendendo? Nós estamos exatamente como no tempo de Noé. Não que isso seja errado ou certo, mas é um acontecimento que marcou os dias de Noé. Vocês estão entendendo? Qual é o período onde mais as mulheres não querem ter filho? Nesse. Qual é o período com mais gravidez precoce? Fuga de paternidade, que até o homem tem que criar lei para sustentar o seu próprio filho que ele nasceu. Estão
entendendo? Esse é o tempo da maior taxa de natalidade que já houve na terra depois do tempo de Noé. Vocês estão entendendo? Mas veja outra coisa. No versículo 2, a Bíblia fala que as filhas dos homens significa o quê? As mundanas. Eram formosas que os filhos de Deus, os quê? Os pregadores. Estão entendendo? Viram que a filha dos homens eram formosa e tomaram para si mulheres. Veja, ele não fala que casaram. Tomaram para si mulheres. Vocês estão entendendo? Isso não é o que está acontecendo hoje. Um jovem aqui pregador sai e vai no mundo e vai conquistar uma mundana porque se afeiçoou com o corpo dela, porque se atraiu com a beleza dela ou com o tom da pele. Vai lá e te conquista e lhe traz na igreja. Pastor, eu estou pensando em casar com essa moça. Ela não me falou que vai mudar. Você está no lado errado da profecia. Vocês estão entendendo? Estás no lado errado da profecia. Se houve um período em que houve mais escândalo, em que há mais escândalo de prostituição entre pregadores e mundanos, é nesse tempo que estamos a viver. Você vê isso na internet, você vê isso na igreja, você vê isso na sociedade, você vê isso na vizinhança, você vê isso na televisão, você vê isso nos jornais, em todos os lugares. Veja, enquanto sai uma notícia de um pregador que caiu, olha, irmãos, até no outro país vão ouvir. Estão entendendo? O escândalo é tão grande que aquele dia de Noé era isso que marcava o tempo de Noé. Eram os filhos de Deus, os pregadores, que tomaram a filha dos homens para si mulheres. Eles começaram a se prostituir com as mulheres mundanas. Os pregadores começaram a cair. Vocês estão a compreender a gravidade? Nós estamos a viver exatamente no mesmo tempo. Mas você, pregador, te é dado uma responsabilidade. Você tem que saber que eu sou imagem. Eu sou embaixador do céu. E eu tenho uma responsabilidade. E é minha responsabilidade honrar o nome do meu Criador. E tem que ser uma ambição pessoal. Eu não vou me corromper. Irmãos, eu tenho muitas fraquezas, tenho muitos defeitos, mas eu confio no Deus que me chamou. Pode ser no maior custo de Angola, eu tenho a certeza que não vou cair. Amém. Eu tenho essa certeza, porque eu sei que aquele que me chamou, não me chamou para me perder de novo. Você tem que ter essa certeza, porque a palavra fé significa certeza do que não se vê. Eu não estou vendo o futuro, meu futuro não estou a ver, mas eu tenho a certeza que eu não vou cair. Você anda com medo? Não, você não pode falar isso. Você não sabe o futuro. Você não sabe. Você não tem fé. Se você tem fé, você saberia onde você está firmado. Eu estou na rocha sólida daquele que morreu por mim. Eu estou edificado nessa rocha. Aleluia. Eu sei quem tem crido. Você tem que saber essas coisas. Oh, glória! E então disse Deus: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também, depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, delas geraram o quê? O que aconteceu? A Bíblia fala, veja o quê? Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Não que temos hoje. Qual é o varão de fama? Eram o quê? Eram fruto de um casamento misto. Os filhos de Deus com a filha dos homens. É um Jesus bem bandido. Lhe meteram o nome de Pedro, Paulo, mas pensaram que o nome podia dar educação por si só. Grande delinquente. Vai descobrir.
A mãe vai na igreja, o pai é bêbado. Um casamento misturado sempre traz mais incredulidade do que fé nas crianças. Porque a criança cresce baseado numa fé confusa. Ele tem a aula da mãe e o exemplo do pai que é completamente oposto à aula da mãe, ou vice-versa. Então aquilo lhe cria uma fé confusa. Porque o que vivemos está acima das palavras. E ele começa a ver o que é correto realmente. Estão entendendo? Ali ele depois começa a ser moldado pela sociedade. Porque em casa não conseguiram lhe dar uma base sólida com base na conduta dos primogenitores. Vocês estão entendendo? Como é que eles ficam? Começa a gerar aí o Israel, né, que canta aquelas músicas todas loucas. Não é isso? Talvez a mãe dele, quando ele nasceu, falou: olha, meu filho, tu não vai ser Israel. Ele levou na igreja, ele consagraram. Não é isso? Mas não educou segundo a palavra. E veio lá os varões de fama. E como temos hoje os varões de fama. Quem são os varões de fama? A Bíblia fala que esses homens vieram e se chamaram varões de fama. Varões de fama significa aquelas pessoas que o diabo unge para influenciar a sociedade. Aí o diabo queria que o homossexualismo se expandisse em Luanda, ungiu a Titica. E a Titica já tinha gays, não tinha? Mas a Titica apareceu publicamente: eu sou gay. Meteu seios, mudou os órgãos, modelou o corpo e se assumiu publicamente. E o mundo começou a se espelhar nela. Ao ponto que, veja, o diabo tem muita força. Que agora está a tentar discutir se podem meter essa educação nas escolas. Que agora já saiu a lei, Código Penal já condena. Se você falar mal de um gay, você pode ir preso. O novo Código Penal foi aprovado, acho que ano passado, ano passado. Já contempla isso. Ano passado, 2018, 21, obrigado. Se você falar mal contra um gay, você já pode ser preso. Até no nosso valor, como ainda para, vamos falar como africano. O branco vai nos meter na cabeça que a poligamia está errada para nos falar que temos que ser gay. E você aceita isso? Isso é frescura demais. E homossexualismo, irmãos, não é doença, não é desvio mental. Homossexualismo não é mudança dos hormônios. Homossexualismo é o nível mais alto da prostituição. Porque os homossexuais, quem são as pessoas? São os imorais que querem experimentar todo tipo de promiscuidade na sexualidade. E como eles não conseguem, como uma pessoa de gêneros opostos, então eles têm que mudar sua própria natureza, como disse Paulo, até experimentando coisa que até dizer é torto. E você, como cristão, liga a televisão para assistir um homem imitar um gay. Você acha isso normal? Esse é o maior sinal da decadência do tempo do fim. Se tem uma coisa que devíamos ser intolerantes, é contra o inferno. Aleluia! Você não pode tolerar o pecado, o espírito errado. Nós não podemos tolerar essas coisas. Glória a Deus. Os varões de fama, aquele rapaz que veio aqui em Luanda, o NGA, ele veio aqui, começou a fumar. Todos os jovens agora já fumavam, não fumavam? Alguns na escondida. O pai não podia saber, pois é normal. Quase todo adolescente já fumou lhamba. Porque os varões de fama. Porque passou lá o Lil Wayne na televisão, que passava no videoclipe para fumar lhamba. E também os rappers aqui em Angola começaram também a fazer esse vídeo a fumar lhamba.
nossos irmãos jovens começaram a se inspirar nesses varões de fama. Aparece um cantor com cabelo rasta, até mesmo religiosos pentecostais e não só, também querem fazer um cabelo rasta. Estão a seguir a influência do inferno. Mas há um povo que seguirá a influência do Espírito Santo. Há um povo que não aceitará essa porcaria que o mundo tem dado. Eu não aceito isso em nome de Jesus. Você deixa a tua família assistir essas coisas? Seja um vigilante no teu lado. Seja um vigilante na tua casa, na tua família. Controla aquilo que tem assistido. Até esses bonecos agora tem boneco gay. Eu vi através do noticiário que o novo Spider-Man, o novo filme de Spider-Man é um gay. Homem-Aranha gay. São gay, irmãos. Muitos desses bonecos também não são bonecos. São espíritos na forma de boneco que vem influenciando os filhos a começar o pecado muito cedo. Você vê o Mickey namora com a Minnie. O Tarzan só fica de cueca, torta à direita. Depois também teu filho começa a subir na televisão, a partir as coisas. Não são boas influências. Você tem que vigiar o que teu filho está assistindo. Tem que controlar essas coisas. É por esse motivo que eu tenho dito: alguém para ter família, primeiro tem que ter maturidade e espiritualidade. Quando você está maduro no espiritual, essas coisas você vai deixar passar. Filme do Jacques Chan, do Van Damme, está se dando soco na cabeça, você também, teu filho está assistindo. Por isso é que depois se torna um raivoso. Lhe abusam, está batendo na escola. Assim, meu filho vai na escola, quando volta, não dou porrada com ele. Depois pergunta o que se passa. É assim como minha mãe me educou. E não fiquei com problema psicológico. Porque hoje os psicólogos falam: não, você vai identificar a mente da criança e tudo mais. Oh, vou identificar a mente da criança, qual é isso, pá? Na minha casa tem obra, tem um fio solto na casa. O Pedrinho nunca tocou nem um fio de casa. Está mexendo porrada. Outro dia sabe, não, aí não é para mexer. Nunca meti protetor nas tomadas. A criança tem que saber que aí não é para mexer. Agora tem uma criança, o telefone da visita em casa está a chorar para pedir: mamãe, eu queria aquele telefone. Isso é falta de educação, pá. Dá educação do teu filho. Criança vem na igreja, corre torta à direita e tudo mais, não respeita o tabernáculo. Isso é falta de educação. Porque tem muitos pais também que têm que ser educados. Influência da quinta dimensão. Porque passa na televisão que criança moderna tem que ficar lá nos PlayStation. Mas não sabe quem é Jesus. Mas conhece todo o nível do San Andrea. Mas não sabe quem é Jesus. Você está educando o teu filho. Sabe que Deus enviou um profeta, não, não sabe. Mas toda a liga da FIFA, não sei, toda a liga ali do play já sabe. Jogo de carro número 1. Jogo de... Mas não sabe quem é o profeta da era. Você está educando mal teu filho. É porque o mundo está mostrando na televisão que isso é bonito. Vocês estão entendendo? Vamos voltar aos nossos valores como cristãos. Amém? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Não é isso que estamos a viver? Os pensamentos dos homens no tempo de Noé só passava sexo, dinheiro, mulher, sexo, dinheiro,
sexo, dinheiro. Não é isso que nós estamos a ver? Mesmo na mensagem que eu estou a falar no mundo, crentes mulherengos vão naquele tabernáculo e conquistam uma irmã, vai naquele tabernáculo e conquistam uma irmã. É o espírito da serpente. Crentes bandidos gospel, marinas. Muito fogo na calça, não consegue se travar. O pensamento é só vai continuamente. É demônio. O irmão não pode lhe compreender. A irmã já está pensando, esse irmão, esse irmão só pensamentos errados. Sofre dessa apaixonada aqui. Depois já se apaixonou com aquele irmão. Depois já se apaixonou com o irmão. Depois já tem fraqueza com o colega de trabalho. Não demorou com o colega da escola. Mas você ainda é quem então? Quando o espírito está a te motivar, também já é demais. Todo homem que dá confiança fica apaixonado. Você tem espírito de prostituta. Você tem que se arrepender. Isso não é normal. Fala amém. Está bem, glória a Deus. O pensamento que passava era só mais continuamente. Bate, não deixa nada, papá. Não é isso que passa? Só pensamento mau. Rádio irmão João já entendeu na negativa. Só pensamento mau que vai passar. Me chamou a atenção. Não pode, não gostei do irmão. Ele sempre interpreta da maneira dele. É verdade, isso é verdade. Isso me bate mais ali. O pensamento que passa é só de negatividade. Bate. Vai. Vocês estão entendendo? Não aceita isso em nome de Jesus. Amém. O diabo. Amém? Vocês estão a compreender o que está dizendo? Aleluia. Então eu fechei a minha Bíblia. Fala mais, pai. Fala mais. Pode falar, prega, até 15. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Agora, escutem com atenção. Esse termo arrependeu-se, não é que Deus se arrepende. Vocês estão entendendo? É necessário que fique claro sobre isso. O termo original hebraico teve dor, teve pena. É um sentimento de compaixão que Deus teve para com o homem. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Vocês estão entendendo? Amém? Para compreender. Deus teve pena do homem, que ao haver feito o homem, teve compaixão do homem. E ele disse: eu vou destruir toda a humanidade. Mas como Deus não pode te levar no julgamento se antes se advertir, então ele enviou um profeta. É por esse motivo que no tempo que estamos a viver, Deus não pode te levar no julgamento se antes nos advertir. Porque cada denominação julga ter a verdade. A pentecostal crê que tem a verdade, a católica crê que tem a verdade, a batista crê que tem a verdade, a universal crê que tem a verdade, a adventista crê que tem a verdade. Cada denominação crê que tem a verdade. Mas Deus, absolutamente, Ele é a única verdade. Aleluia! E para termos acesso a essa verdade, tem que ser segundo a palavra. E a palavra diz que Deus revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, como há um segredo para ser salvo no tempo em que estamos a viver, então Deus enviou um profeta. E esse profeta, ele vem com o segredo de Deus para nos revelar a sua palavra. Vocês estão entendendo? Aleluia. Estão comigo? Então Noé achou graça aos olhos do Senhor. E quando Noé achou graça aos olhos do Senhor, Deus disse para Noé: antes de destruir a terra, vou fazer um lugar de escape, um lugar de esconderijo. Aleluia.
e representa o Cordeiro. Oh, aleluia! Porque o verdadeiro lugar de esconderijo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! E Deus mandou Noé fazer um lugar de esconderijo. E aquele lugar de esconderijo também era uma habitação que representa o corpo de Cristo, representa o crente, representa eu e você. Aleluia! E quando ele mandou fazer esse tabernáculo ou essa arca, a Bíblia diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Aleluia! A madeira de gofer é uma madeira maleável. Aleluia! É uma madeira que tem a capacidade de ficar na água e flutuar. Amém? Ela não cai por causa do que as pessoas dizem. E água representa povo, línguas e nações. Aleluia! E você tem que ser uma madeira de gofer. Aleluia! Noé, Deus chamou Noé para fazer a arca com a madeira de gofer. Aleluia! E a madeira de gofer é uma madeira maleável. E você, quando é chamado por Deus, quando é trago na palavra, tem que ser um crente maleável. Você não pode ser rebelde, reguila, remitente, não. Tem que ser maleável. Aleluia! Um crente que dá para ser moldado. E Noé pegou na madeira de gofer e fez a arca. Amém? E essa madeira, na Bíblia, madeira representa o crente. Essa madeira representa você, que tem que ser maleável. Deixa seu namorado mandar lá. Não pode. Eu não gosto. Eu gosto do mundo. Mas irmão Pedro, você não sabe. É que eu lhe amo. O amor pelo teu namorado não vai te salvar. Mas o amor pela palavra de Deus pode te fazer sair da condição pecaminosa. Você não precisa de um namorado para ser feliz. Você não precisa de uma namorada para ser feliz. Você precisa da palavra para ser feliz. Há uma felicidade que jorra através do sangue de Cristo, que não tem fim. Escutem, Deus não quer que você tenha uma alegria momentânea. Deus quer que você seja feliz. A alegria momentânea, sabe o que é? É o prazer que você tem por um momento temporário. Mas a felicidade definitiva é algo que é para sempre. Vocês estão entendendo? Deus quer que você seja feliz. Estão entendendo? Fala assim para o teu irmão: seja feliz. Você já falou isso para ele? Você fala com alegria. Seja feliz. Amém? Aleluia! Então Deus mandou Noé construir a arca com a madeira de gofer. E ele construiu com a madeira de gofer. E Deus mandou Noé, veja o seguinte: ele disse: construi a arca com a madeira de gofer, não é isso? E farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Veja, Deus, depois de Noé fazer a arca, ele disse: olha, depois de você fazer a arca, você tem que betumar a arca. William Branham diz que betume representa a oração, porque é a oração que estanca o vazamento. Aleluia! Porque você pode ser uma pessoa com dificuldade, mas a Bíblia fala: vinde a mim, vós que estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aleluia! Vocês estão entendendo? Então, comunicai as vossas aflições. Estão entendendo? Veja. Então, isso aqui é oração. Quando você não ora, não tem como você ter companheirismo com Deus. Você tem que ser uma pessoa com companheirismo com Deus. Se você tem um amigo de confiança, que você tem confiança, tem companheirismo com ele. Quando tem companheirismo com Joel, haverá problemas que Joel não precisa me falar. Eu vou saber ao olhar para Joel. Você tem que ter companheirismo com Deus. Quando você tem companheirismo com Deus, aleluia, Ele tem cuidado de você. Ele sabe da tua aflição. Ele sabe dos teus problemas. Aleluia.
medita, um crente que não ora, um crente que não jejua. Ah, não, isso é para os pentecostais. Então, se for para ser espiritual, eu prefiro ser pentecostal. Aleluia! Crente tem que amar jejum, tem que amar oração. Só para jejuar, temos que fazer um programa na igreja. Meu irmão, esse mês vamos jejuar. Quem te falou que você precisa de programa na igreja? Fazer uma oração bem rápida. Senhor, muito obrigado pelo dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nem deu tempo de dar desenho ouvir tua oração. Não tem companheirismo com Deus. Tem que ter entrega. Tem que ter companheirismo. Você tem que amar a oração. Tem que amar estar nos joelhos dobrados. William Branham diz: o caráter do homem não se mede pelos músculos. Aleluia. O caráter do homem mede-se através das bolas que tem nos joelhos de tanto orar. Veja, o irmão, qual é a marca que ele tem no joelho de tanto orar? Se não tem nenhuma marca, então ele não tem caráter. Aleluia! Um homem com caráter é um homem com marcas no joelho de tanto orar. Vamos rodear na mensagem. Não estou falando no mundo ainda não. Só sabemos ser orgulhosos. William Branham disse. Mas a espiritualidade zero. Volta para a palavra. E Noé tem que colocar o betume. E o betume representa o quê? Aleluia. E depois Noé, ao fazer a arca, ele tinha que fazer a arca com 3 andares. Irmãos, não fica na minha pregação. Você está atrapalhando. Amém? E ele tinha que fazer a arca de 3 andares. Aliás, andares de baixo, segundo e terceiro. Versículo 16, tá? 3 compartimentos, é? Ouviste? Versículo 16. E ele tinha que fazer a arca com 3 andares. E essa arca dos 3 andares, depois ele tinha que pegar, a Bíblia fala que ele tinha que escolher os animais na terra 2 a 2. Não é isso? E tinha que meter os animais na arca 2 a 2. Animais puro e impuro, 2 a 2. Estão entendendo? E ele colocou e pegou no primeiro andar, que representa o átrio. Amém? Ele colocou os animais impuros. Aleluia. E no segundo andar, que representa o lugar santo. Aleluia. Ele colocou os animais puros. Aleluia. E no terceiro andar, que representa o santo dos santos, o lugar santíssimo. Aleluia. Estava apenas Noé, sua família e 2 animais. Aleluia. Aquela arca representa o corpo do homem. Representa o corpo da pessoa. Representa eu e você. Nós somos constituídos de 3 partes: corpo, espírito e alma. Aleluia. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Primeiro é o corpo, não é? É o animal impuro. Estão entendendo? Aleluia. Aleluia. Esse corpo é pecador. Esse corpo sempre vai desejar o pecado. Esse corpo sempre vai desejar coisas erradas. Você quer jejuar, o corpo vai te falar: não, mas tem fome. Você quer orar, o corpo vai te falar: não, estás cansado. Você quer pregar, o corpo vai te falar: não, hoje não. Esse corpo é um rebelde. É um animal impuro. É segundo a imagem dos animais. Oh, aleluia. Oh, glória. Mas você tem um espírito. Aleluia. Vocês estão entendendo? E o espírito é a natureza. Aleluia. Estão entendendo? E William Branham diz que quando você nasce... Não, vou ler.
Vocês estão comigo? Amém. Produto do pecado. Parágrafo 56. Agora, quando você nasce, você não obtém um novo espírito. Você obtém uma nova natureza daquele espírito. Escutem com atenção o que eu vou dizer. Preste atenção. Amém? É como a semente ou a fruta. Estão entendendo? A fruta tem a casca, não é isso? Amém. Que representa o corpo. E depois da casca tem a polpa. Amém. Né? A polpa, sabe a polpa? Né? A carne da manga. Imagina. Essa parte mesmo. E depois tem a semente. Mas a vida não está na casca. A vida não está na polpa. A vida se encontra na semente. Vocês estão entendendo? Amém? Mas se aquela fruta sair da árvore e permanecer sem estar na árvore, o que acontece? Aquela polpa faz o quê? Apodrece. Estão entendendo? Escutem com atenção. Depois do Adão pecar, amém? Vocês estão entendendo? Nós fomos cortados da árvore da vida. Por estar cortado da árvore da vida, nós nascemos com uma natureza pecadora. Estão entendendo? Compreende o que eu estou a dizer? Então escutem com atenção. Você tem um corpo, amém? E você tem a natureza. Estão compreendendo o que eu estou a dizer? E você tem a alma. O que acontece? Escutem com atenção. Quando você nasce segundo a tua natureza, vem segundo a tua origem. Vocês estão entendendo? Você vê os bacongos se comportam como bacongo, luanense como luanense, dauila como dauila, benguelense como benguelense. Estão entendendo? Mas escuta, Deus não vai salvar nenhum luanense, nem benguelense, nem cabinense, nem bacongo, nem nada. Deus vai salvar os cristãos. Então quando você nasce, aleluia, eu nasci Guimarães, eu venho com a natureza dos Guimarães. Mas quando a influência do céu vem na tua vida, ele queima a natureza do Guimarães e me dá uma nova natureza. Por isso ele tem que ser bem rabugento. Ele tem que mudar aquela natureza. Essa natureza tem que morrer. A natureza de rabugento, de rabugenta, de fofoqueiro, essa natureza tem que morrer. E quando a árvore, a fruta é cortada da árvore, a única forma que tem da vida permanecer é uma. Aquela fruta tem que morrer. É a única forma que tem da vida daquela fruta permanecer. Se você corta uma manga da mangueira, a única forma que tem da mangueira permanecer, essa manga tem que morrer. Aleluia! Oh, glória! Vocês estão entendendo? Você tem que pegar na manga, tem que pegar na semente da manga, tem que enterrar a semente da manga. Ela tem que morrer, tem que apodrecer e tem que vir uma nova vida. Todos nós nascemos no pecado, vimos ao mundo falando mentira, fomos cortados da árvore da vida. Aleluia! E a única forma que você tem para sobreviver é morrer. Você precisa morrer. Morrer para esse mundo, para vencer em Cristo Jesus. E os 3 compartimentos de Noé: corpo, espírito e alma. Justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Vocês estão comigo? Amém? E essa arca, ela tinha 300 côvados de comprimento, 30 côvados de largura, e 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. E era composto por 3 andares.
E Deus deu um sinal que não podia destruir mais o mundo com as águas. E esse sinal era o arco-íris. O arco-íris é um arco com 7 cores que representa a túnica de José. E a túnica de José representa as 7 eras da igreja. Não só as 7 eras, como o Filho do Homem entre as 7 eras. Aleluia! Mas aquela túnica de José representa o batismo do Espírito Santo. Aleluia! Vocês estão entendendo? Todos os homens tinham túnica no tempo de José, mas José era o único que tinha uma túnica de 7 cores. Todos podem ser religiosos, isso não é um problema, mas você tem que atingir a estatura do varão perfeito. Aleluia! Existiam muitos tabernáculos no tempo de Noé, mas só um tabernáculo navegou entre as águas. Só um tabernáculo não afundou. Um tabernáculo que tinha um sinal das 7 cores. Aleluia! Nós precisamos, irmãos, ser esse tabernáculo de Noé. Um tabernáculo com 7 cores. Um tabernáculo com um sinal. Aleluia! É um tabernáculo com um sinal que vai navegar entre as águas. Vai vir problema de um lado, vai vir conflito de um lado, vai vir doença de um lado. Ele vai navegar entre as águas. Aleluia! O que água significa? Povo, línguas e nações. Aleluia! Quando vier o problema, as pessoas vão te falar mal, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão te zombar, mas você vai navegar. Obrigada, Senhor. E enquanto eles estavam na arca, irmãos, a arca tinha algumas características. E a primeira característica, existia comunhão. Aleluia! Aleluia! A segunda característica, tinha amor. Aleluia! E a terceira característica, tinha unidade. Aleluia! E a quarta característica, eles tinham fé. Oh, glória! Aleluia! Enquanto eles estavam na arca, Noé nunca fez uma vinha para beber. Enquanto estavam na arca, aleluia, eles nunca se corromperam. Enquanto estavam na arca, eles nunca caíram. Enquanto estavam na arca, o leão nunca comeu o lobo nunca comeu a ovelha nunca comeu. Aleluia! Por que, irmãos? Porque eles estavam na arca. Há problema na igreja, há problema no companheirismo, é porque estamos fora da arca. Nós precisamos entrar na arca. Aleluia! Entre no tabernáculo de Deus. Aleluia! É o irmão leão, todo de seu temperamento, todo de sua natureza errada. Ele vai pegar, abraçar o irmão ovelha, vai dizer: irmão ovelha, eu te amo. Aleluia! E o irmão lobo vai abraçar o irmão cabrito. Aleluia! Vai dizer: irmão cabrito, oh, eu te amo. Aleluia! Por que, irmãos? Porque é amor. Aleluia! A unidade, a comunhão, a fé. Aleluia! Vocês estão entendendo? Oh, glória a Deus! Não importa a tua natureza, não importa o teu comportamento. Aleluia! Não importa o teu caráter. Quando você entra na arca, você se molda na natureza da arca. E naquele tabernáculo não tinha pecado. E no terceiro compartimento, que representa o coração do homem, porque o primeiro representa essa carne, estão entendendo? O segundo representa o espírito, estão comigo? E o terceiro representa o coração do homem. Vocês estão a compreender? Aleluia! E lá no terceiro compartimento só tinha 2 animais: corvo e a pomba. Mas só que Noé não podia habitar para sempre com o corvo e a pomba. Aleluia! O corvo representa a incredulidade, pomba representa a fé. Aleluia! E Noé não podia ter fé e incredulidade ao mesmo tempo. Quando as águas baixaram, Noé disse: eu tenho que soltar uma das coisas daqui. Aleluia! Irmãos, é na oportunidade que você mostra quem você é. Amém?
E ele soltou o corvo, que representa a incredulidade. O corvo foi e se apaixonou com os corpos mortos. E ficou ali a se deliciar dos corpos mortos. Noé percebeu, aquilo é a incredulidade. Ela saiu, não pôde mais voltar. Depois Noé soltou a pomba. A pomba foi e regressou trazendo a notícia. Ainda tem corpo. Ainda não podemos sair. Aleluia. A fé, ela te faz se estabelecer. A fé não se atrapalha com situações. A fé não se emociona com corpos mortos. A fé não se abala com problemas. Aleluia. A fé sabe onde está primado. A fé sabe o que está a falar. A nossa fé tem músculo, tem pelos no peito. A nossa fé é um homem carente. Aleluia. Vocês estão entendendo? Oh, glória a Deus. Aleluia. Nossa fé tem pelos no peito. Aleluia. A nossa fé tem músculos. Aleluia. Nossa fé sabe o que está a falar. Aleluia. Você tem que ter essa fé, irmão. Amém mesmo. Glória. Aleluia. Oh, meu Deus. Amém. Vocês compreendem? Amém. Oh, meu Deus. Eu não cheguei no meu tema. Avança. 10:15. Vou dizer mais um pouco. Dá mais 15 minutos. Em nome de Jesus. Amém. Escutem com atenção. E ali nós vimos o terceiro tabernáculo. Vocês entenderam? Amém. O tabernáculo de Noé? Amém. Vocês entenderam? Amém. Se você entendeu, já fala com o teu irmão que você lhe ama. Não, você não entendeu. Hã? Eu quero que você vá até o teu irmão, assim de longe não. Vá até ele. Ele fala, irmão, eu te amo, irmão. Aleluia. Irmão Leão, tira esse orgulho, pá. Vai lá na irmã ovelha, ele fala, eu te amo. Irmão ovelha, para de se sentir cumprimentado. Vai lá no irmão lobo, ele fala, eu te amo. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória a Deus. E se nós permanecermos na tenda, irmãos, tudo estará bem. Mas se nós sairmos da tenda, as coisas se complicarão. Vocês estão entendendo? Aleluia. Está a compreender? E irmãos, nós tivemos o outro tabernáculo que foi feito segundo a imagem do céu. Estão entendendo? Que é o tabernáculo de Moisés. Amém? Quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, também era repartido em 3 partes. Tinha o pátio, que era o átrio. E naquele átrio era coberto com cortinas. Vocês estão entendendo? E na porta tinha cortina de 3 cores. Amém? Está a compreender? Que era azul, púrpura e carmesim. Azul, que significa o céu, a 6ª dimensão. Púrpura representa a grandeza de Deus. E carmesim representa o sangue do Cordeiro. A única maneira que você tinha de entrar era por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia. Vocês estão entendendo? E irmãos, eles entravam ali no átrio. E quando eles chegavam no átrio, eles encontravam um altar de bronze. Amém? Mas aquele altar na verdade não era de bronze. Porque aquele altar representa eu e você. Aquele altar era de madeira. Estão entendendo? Como o altar era de madeira, então só altar de madeira não era suficiente. Então era altar de madeira revestido de bronze. Aleluia. E bronze na Bíblia representa o julgamento. Aleluia. Vocês estão entendendo? Dizendo que na tenda da congregação há sempre julgamento. Mas a razão pela qual os israelitas não eram julgados é porque sobre o altar de bronze existia o sangue jorrando do Cordeiro. Vocês estão entendendo? Enquanto há sangue no propiciatório, sempre haverá misericórdia. Aleluia. Vocês estão entendendo? Aleluia. Vocês estão entendendo? O julgamento
congela o julgamento. É o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro, no altar de bronze, ele congela o julgamento. Quando Adão pecou e fez folhas de figueira, e se cobriu com folhas de figueira, e a voz de Deus desceu, o que era a voz de Deus é a voz do julgamento. Aleluia! E desceu para julgar Adão e Eva. Aleluia! Quando começou a julgar, Deus não podia terminar o julgamento, senão eles seriam amaldiçoados, seriam exterminados. Deus, depois de amaldiçoar a Eva, condenar o Adão, a terra por causa do Adão, Deus teve que matar um cordeiro. Estão entendendo? E quando matou o cordeiro, quando o sangue do cordeiro jorrou, então Deus parou com o julgamento. Aleluia. Qual é a sua misericórdia? O ato da misericórdia? Fez roupa, fez túnica para Adão e Eva. O que é túnica? Vestimenta com decência. Quando a graça te alcança, você está preocupado em se vestir com decência, porque isso foi a preocupação de Deus. A partir de hoje vocês são pecadores, desenvolvem atração nos outros, por isso que tem que se vestir com decência. E Deus fez túnica para Adão e Eva. Aleluia. Deus não fez tudo bem. Saia do mundinho, blusa sem sutiã, seios à mostra, mulher com piercing, homem raça. Deus não fez isso. Aí você passa na tela, olha, eu tô assustado com as moças na rua. Não dá medo, não parece demônio que acabaram de sair do inferno. Todas bem pintadas, com piercing. Mas essa moda de meter piercing, vem dizer, mas você está apanhando? Sabe no que importa? Que o piercing do nariz é símbolo de propriedade no animal. Nunca foram no matador, encontram um animal que já tem dono, lhe metem um piercing, né? Bem grande aqui no nariz. E você também está lá com teus piercing. Olha, não é por mal. Se você para dessa moça que está lá no mundo, essa moça que mete piercing, o nível dela de fraqueza é muito grande. O nível dela de prostituição é muito grande. Por quê, irmãos? A influência que eles levam a meter piercing é a influência da sensualidade, da prostituição, da imoralidade. Moças, vocês não pensam que isso é beleza? Isso só tira a tua beleza. Isso te faz pensar que você é uma mulher vulgar, uma mulher qualquer. Quando um homem olha para ti com roupas apertadas, com piercing, a primeira imagem que tem, essa moça é fácil, pode conseguir. Se dá valor. Quer guardar teu coração? Porque muita coisa fala, não, os homens são todos iguais. Não é isso? Quer guardar teu coração? Guarda o teu corpo. Vocês estão entendendo? Vista-se com decência. Seja uma mulher com posição madura. Amém? Amém, minhas irmãs? Amém. Deus seja louvado. Então, eles tinham lá o átrio, que tinha lá a pia de bronze, o altar de bronze. Vocês estão entendendo? E o sacerdote se colocava perante aquele altar de bronze. E o altar de bronze representava julgamento. Amém? Mas o povo não era julgado, porque o sangue do cordeiro era aspergido sobre o altar. Vocês estão entendendo? É hoje que acontece conosco. Todos nós vivemos no pecado. Vimos ao mundo falando mentira. Fomos formados em iniquidade. Mas o que faz barrar o julgamento de Deus até hoje é o sangue do cordeiro, que jorra até hoje, desde 2000 anos atrás. Vocês estão entendendo? Desde que Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário, até hoje, o sangue ainda clama pelo teu nome. É por essa razão que você não é julgado. Mas o julgamento da igreja, ela começa na casa de Deus. Esse lugar que estamos aqui é um lugar de julgamento. Vocês estão entendendo?
Amém, irmãos? É por esse motivo que você vem aqui e é pregado sobre os teus problemas, sobre os teus pecados, sobre a tua dificuldade. Não encara que estão te falar mal. Encara que é Deus que está a trazer a tua misericórdia para te livrar da condenação do teu pecado. Vocês estão entendendo? E quando Deus falar contigo, levanta a tua mão e fala: Senhor, obrigado porque o Senhor viu. O Senhor conhece as minhas fragilidades. O Senhor conhece meus problemas. E o Senhor falou comigo. E tem a oportunidade de mudar minha vida. Vocês estão entendendo? E depois, naquele altar de bronze, eles tinham depois o lugar santo, onde ficavam os sacerdotes. Vocês estão entendendo? E nesse lugar santo que representa a santificação. Vocês estão comigo? Estão comigo? E depois tinha um terceiro compartimento, que era o lugar santíssimo. Amém? Mas, irmãos, lá naquela extensão da construção temporária, porque eles removiam, aquele moviam, sempre que andavam de um lugar para o outro. Você veja, o quintal era feito com cortinas, segundo a Bíblia. E o tabernáculo, a tenda lá dentro, era feito dentro, era revestido com outra coisa e fora com outra coisa. Vocês estão entendendo? Por fora era revestido com pele de texugo, pele de cabras e pele de cordeiro. Vocês estão entendendo? Agora imaginem, irmãos, na tua cabeça uma construção, um quarto construído, e ser revestido por fora de carne que acabaram de matar. Vocês estão entendendo? Significa que aquilo por fora cheirava mal. Vocês estão entendendo? Aleluia! Estão a compreender? Estão a compreender? Por fora era carne. Aleluia! Que representa o homem. Vocês estão a compreender? Aleluia! Mas por dentro, aleluia, era revestido de ouro puro. E ouro na Bíblia representa a divindade. Aleluia! E lá dentro eles tinham a arca. E a arca era de madeira. Mas a arca de madeira era revestida com ouro puro. Amém? E essa arca de madeira representa o crente dentro da divindade. Aleluia! Porque a madeira representa o crente e o ouro representa a divindade. E depois eles tinham o propiciatório, que era um vaso sagrado. Era um vaso propiciatório que ficava lá por cima da arca. Estão entendendo? E por cima desse propiciatório eles tinham lá os querubins. E esses querubins, eles tinham os querubins com as asas cobrindo o seu rosto. Amém? As suas pernas. Vocês estão entendendo? E aquilo representa a santidade. O temor. Vocês estão entendendo? Nós temos que ter temor à palavra. Aqueles querubins, aquela imagem que Moisés meteu, era a imagem de Deus no céu. Vocês estão entendendo? E depois eles tinham uma mesa de madeira coberta com ouro. E lá naquela mesa, por cima da mesa, eles tinham talheres, pratos, tudo de ouro. Vocês estão entendendo? Eles tinham o pão da propiciação, que é o maná, né? Eles tinham lá o pão da propiciação, o pão da salvação, o pão, o alimento espiritual. Era um maná que ficava lá no propiciatório. E aquele maná nunca apodrecia. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Porque o maná que caía no ato exterior, aquele maná apodrecia. Amém. Mas o maná que ficava lá no Santo dos Santos nunca apodrecia. Amém. E aquele maná que ficava no Santo dos Santos representa a Bíblia. Amém. Representa a palavra. Vocês estão entendendo? Aquele maná que caía lá fora representa a mensagem de Lutero. Depois veio a mensagem de Wesley. Depois veio a restauração dos dons com os pentecostais. E nós temos a mensagem de William Branham. Mas acima disso tudo, nós temos o Filho do Homem, a carne do Filho do Homem, que sai do propiciatório, aleluia, diretamente para o coração da noiva de Cristo. Aleluia! Vocês estão entendendo? Aleluia!
eles já tinham pão. E por cima da mesa, eles tinham o candelabro de ouro. E esse candelabro de ouro tinha 7 lâmpadas. Sabe o que é candelabro, né? Aqui tem uma imagem? Não, não tem. Vocês já viram na televisão, se calhar, uma imagem? Uma imagem, a igreja pentecostal usa muito. É uma imagem com 7. Não tem aqui. Com 7 velas. Uma imagem como se fosse um candeeiro com 7 velas. E lá tinha essa imagem. E a Bíblia fala que esse candelabro era de ouro. E nesse candelabro tinha 7 lâmpadas. Estão entendendo? E essas 7 lâmpadas, ela servia como uma torcida que saía do sino, da base do candelabro. Saía uma torcida que descia até as 7 lâmpadas. E na base, lá na base do candelabro, tinha o azeite. Vocês sabem por quê? O que servia o azeite? O azeite servia para aquele fogo nunca se apagar. Pega na tua casa um algodão ou uma torcida e mete num vaso e depois despeja azeite naquele vaso e por cima da torcida acende. Aquilo vai ficar sempre, nunca vai apagar. Estão entendendo? Aleluia. Algo assim parecido. Estão entendendo? E aqui embaixo na base tinha o azeite. Exato. E esse azeite é que sustentava a luz de todos os 7 candeeiros que tinham aqui. Vocês estão entendendo? Amém. E esse azeite na Bíblia representa o Espírito Santo. Amém. Amém? O sustento da igreja não é posição de pastor. O sustento da igreja não é imagem de pastor. O sustento da igreja não é grupo coral. O sustento da igreja não é cadeiras bonitas, não é irmãos inteligentes, é o Espírito Santo na igreja. Vocês estão entendendo? Enquanto o Espírito Santo estiver na igreja, a igreja estará de pé. Amém? A única forma que nós temos de estarmos de pé é receber o Espírito Santo. Amém? E esse tabernáculo do Moisés tinha 3 compartimentos: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Vocês estão entendendo? E no lugar santíssimo é que tinha essas coisas todas. Você também tem 3 compartimentos: corpo, alma, espírito, alma. Estão entendendo? Vocês estão compreendendo? E eu quero que você compreenda. Mas o diabo, ele tem sempre uma forma para te distrair. Sei que vocês estão cansados, mas eu vou terminar. Escutem com atenção. O diabo sempre tem 3 formas para te distrair. Quando Deus fez esse tabernáculo, fez a arca, não é isso? Depois fez o tabernáculo de Moisés, não é isso? Esses tabernáculos eram apenas uma imagem do verdadeiro tabernáculo de Deus. Vocês estão entendendo? E esse tabernáculo de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Quando Jesus veio, Jesus era o tabernáculo de Deus. Ele disse: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, no qual chamarão de quê? O que significa Emanuel? Amém? Jesus não é segunda pessoa da Trindade. Jesus é o próprio Deus em pessoa. Vocês estão entendendo? Deus caminhou com Israel na forma de coluna de fogo e na forma de coluna de nuvem. Aleluia! Na forma de anjo, na forma de profetas. Mas há 2000 anos atrás, Deus precisava redimir o homem. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, a redenção que estava no propiciatório, aleluia, porque vocês sabem que quando o mundo estava passando destruído no tempo de Noé, Deus mandou Noé construir um lugar de escapatória. Esse lugar de escapatória representa o Cordeiro de Deus. Vocês estão entendendo? Aleluia. Então Deus tinha que enviar um lugar de escapatória. Só que todo profeta é pecador. Não podia ser um lugar de escapatória. Toda a igreja estava corrompida. Não podia ser lugar de escapatória. O único lugar de escapatória é o próprio Deus.
Aleluia. Amém. Quem falou? O Senhor é bom pastor, nada me faltará. Davi. Não é isso? Quando você está no bom pastor, nada te falta. Então o bom pastor tem aqui vir para nada nos faltar. Então ele deu uma promessa. Eu descerei. Miqueias 1:3. E andarei na terra. E andarei sobre as alturas da terra. Deus prometeu que podia descer, podia andar nas alturas da terra. Então, como ele tinha que vir andar nas alturas da terra, o Espírito anda. Como o Espírito não anda, ele deu uma mulher, e deu uma promessa naquela mulher que a virgem podia conceber. E o que aquela mulher concebeu era Jesus. Era o tabernáculo de Deus. Amém? Vocês estão comigo? E dentro do tabernáculo de Deus, quando Jesus saiu, a plenitude da divindade corporalmente habitou naquele corpo chamado Jesus. Jesus era o Deus em pessoa. Deus na forma de ser humano. Vocês estão entendendo? Mas só que ele disse: as obras que eu faço, vocês também farão. E mais obras do que estas farão. Vocês estão entendendo? A única maneira de nós continuar com as obras de Jesus é Jesus estar dentro de nós. Estão entendendo? Aleluia. E você não é cristão entrando na igreja. Você não é cristão assinando o livro da igreja. Você não é cristão quando você aperta a mão do pastor. Você tem que vir pelos termos da palavra. E a palavra de Deus diz: necessário vos é nascer de novo. Aleluia. Jesus veio, o tabernáculo quando veio com uma missão específica: nos dar a redenção. Mas a continuidade da redenção, ele deu essa responsabilidade na sua igreja. Então, a continuidade do tabernáculo de Deus seria eu e você. Vocês estão entendendo? Por isso é que quando Estevão se levantou, ele disse: Davi tentou construir templo. Lemos aqui, Atos 7. Mas Deus lhe disse que eu não habito templos feitos por mãos de homem. E Salomão lhe construiu o templo. Mas Deus disse: a terra é o meu estrado, não é isso? E o céu é o quê? Como é que está? O céu é o meu trono, obrigado. E a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês vão edificar? Em outras palavras, como é que vocês vão conseguir edificar uma casa que o meu trono está no céu e o meu pé está na terra? Estão entendendo? Estevão estava a dizer para os fariseus que aquele tabernáculo que Salomão construiu foi destruído, depois reconstruíram por Neemias e Esdras. Não era o tabernáculo de Deus. Está-lhes dizendo que aquilo é apenas um símbolo. Porque o trono de Deus é no céu. E os pés de Deus é na terra. Como é que Deus vai habitar num sítio como aquele? Sabe como que está a lhes mostrar? Estevão estava a lhes mostrar que o tabernáculo de Deus não é feito por mãos de homens. Amém? Como é que Deus estava a fazer? Deus estava a chamar um grupo de pessoas, um grupo de negados, renegados, gentios, para fazer o seu tabernáculo, que é eu e você. Vocês estão entendendo? Mas necessário tinha que? Vocês estão entendendo? Então, para você ser um tabernáculo de Deus, tem que passar por um processo. Primeiro é a justificação. Estão entendendo? Romanos capítulo 8. Paulo disse: Deus é quem nos justifica. Quem tentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem nos justifica. Quando a justiça te precisa e te absolve e te justifica, ninguém pode te condenar. Vocês estão entendendo? Amém? Quando a justiça te perdoa, você está perdoado. Amém? Pouco importa o que um juiz falar, pouco importa o que um polícia falar, pouco importa o que a família falar. Se Deus dizer que você está perdoado, você está perdoado. Não, irmão Pedro, eu cometi muitos pecados. Você está perdoado. Fale isso com o teu irmão, você está perdoado. Não, ele fala com fé. Ele fala, você está perdoado. Amém? Nós fomos que? Justificados.
Justificado quer dizer se tornamos justos. Está vendo? O diabo, quando vi, quem é o nosso acusador? Quem é o nosso acusador? O diabo ficou uma lista de pecado. Irmã Rosa, você fornicaste, tiraste gravidez, mentiste, também namoraste torta direita, você. E assim por namorado? O que você vai fazer? Vai ser acusado aí. Eu sou uma pecadora, eu sou pecador. Não é isso? Quando o diabo vier na tua cabeça com esses pensamentos, você lhe faz lembrar. Nunca leste que está escrito: eu perdoo todas as vossas ofensas. Nunca leram isso? Hã? Vamos ler rapidinho. Colossenses 2. Colossenses 2, 13. Vou começar com 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, o que ressuscitou também dentre os mortos. E quando vós, quem são vós? Hã? Fala no teu irmão assim. E quando você, não, fala com mais fé. Aleluia. Estavas morto nos pecados e na incircuncisão da carne, ele te vivificou. Ele te vivificou. Juntamente com ele, perdoando-te todas as ofensas. Aleluia! Quando você estava no pecado, na tua sujeira, a tirar gravidez, a meter piercing, a namorar com a direita, ele te vivificou, te perdoou. A tua ofensa de ontem? Não. Todas as ofensas. Mesmo que você pegou de manhã cedo, escuta o que eu vou te falar. Nessa tarde, se você aceitou Cristo, abraça a sua misericórdia. Nenhum demônio do inferno tem poder sobre você. Paulo diz: ele nos justifica. Quem pode acusação contra nós? Aleluia! Não é isso? Versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário e nos tirou no meio de nós, não é isso? Cravando aonde? O que significa cédula? Registro. Não é isso? Todo teu registro de pecado, Paulo está te dizendo que Jesus riscou e cravou na cruz do Calvário. Quando o diabo te aparecer, você pecador, lhe apresenta a cruz. Me fala, estás atrasado, olha na cruz. Não estás pela mão não. Você carnal, olha de novo na cruz. Aleluia! Para de se acusar. Para de pensar que você é pobre coitado. Aleluia! Você quer ver o teu valor? Olha na cruz. Somos justificados. É o primeiro passo. Quando você sai do mundo com dois erros, com dois defeitos, sem você fazer nada, é a graça. Você é justificado. A partir de hoje, creia. A partir de hoje, eu sou um homem justo. Amém? Estão entendendo? E a segunda coisa é a santificação. O que santifica o crente? É a palavra. Por isso é que quando você aceita Cristo, essa mania de não vir na igreja é do diabo. Porque quem te limpa, que te lava, que te santifica é a palavra.
culto, aleluia, você senta e de repente começa a pregar sobre aquele teu problema. Oh Senhor, obrigado. Oh Senhor, obrigado. Irmãos, isso é o que, irmãos? É Deus falando contigo. É Deus te justificando. É Deus te santificando. Deus quer te santificar. Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus morreu para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Amém? Aleluia. Escuta, Jesus não morreu para te perder de novo. É a mentira do diabo. Eu sou pecador, isso é mentira do diabo. Essa música anda a cantar no inferno. Ele e seus demônios, eu sou pecador, mas nunca cantamos isso. Eu sou livre. Aleluia. O som do inferno. Eu sou pecador. É sofrência todos os dias. Mas o som do céu. Sublime graça do Senhor, que um pecador perdido errar e então você passa na justificação. Depois, você passa na santificação. É a limpeza. É a purificação. Não deixe de ouvir a palavra. Na tua casa, medite. Jejue. Ore. Busque a Deus. Você tem que ser santificado. Não deixe o diabo te dominar com preguiça. Depois da justificação, tem o batismo do Espírito Santo. O que é isso? É a túnica de 7 cores. Pode existir muitos tabernáculos, mas eu sou o tabernáculo como sinal. Eu vou navegar entre as águas. Aleluia. No mar dos problemas, eu vou estar em pé. Aleluia. No mar da dificuldade, eu vou estar em pé. Aleluia. No mar do pecado, eu vou estar em pé. Porque eu tenho a túnica de 7 cores. Eu tenho sinal. Aleluia. Escuta. E esse batismo do Espírito Santo, ele não é feito no corpo. Não é feito no espírito. Ele é feito na alma. Deus quer selar a tua alma. A tua carne sempre será pecadora. Sempre vai desejar o pecado. Aleluia. Mas quando você nasce de novo, a tua alma é influenciada pelo céu. Aleluia. E você mudou a sua natureza com uma natureza divina. Você não é a mesma pessoa. E quando você nasce de novo, na tua alma só habita uma coisa: a fé. Porque você expulsou a incredulidade. Aleluia. Mas o diabo, como eu estava a dizer, ele gosta de nos enganar. Nós temos 5 sentidos na carne e 5 sentidos no espírito. Vocês estão entendendo? Os 5 sentidos da carne, do corpo, esse corpo humano, é visão, paladar, tato, olfato e audição. São 5 sentidos. O diabo te faz pensar que você vive pelo que vês, que você vive pelo que você sente. Não é isso? Estão entendendo? Pelo paladar, pelo que você cheira, pela audição,
corpo. Tem o sentido do espírito, que é imaginação, consciência, memória, raciocínio e afeto. Você não vê que o espírito da prostituição está muito ligado a coisas espirituais? Esse desejo de estar próximo, de se gostar e tudo mais, afeto, são sentidos do espírito. Mas o crente não anda pelo sentido do espírito, nem pelo sentido da carne, mas tem um super sentido na alma do homem, que o homem anda com ele. E esse super sentido é a fé. Quando você nasce de novo, você se torna o tabernáculo de Deus vivo. Você sabe que no primeiro pavimento tem os animais impuros. Isso não te afeta. No segundo pavimento tem os animais puros. Isso não te afeta. Isso não afetou Noé. Aleluia! Mas tem um terceiro pavimento, onde Noé estava com a sua família. Estava a pomba. E a pomba representa a fé. Aleluia! E quando você nasce de novo, você se torna esse tabernáculo de Deus, que não anda pela visão, não anda pelo raciocínio, não anda pela memória. O justo viverá. Sem fé não agradará a quem? É importante que tenhamos fé. Glória a Jesus. Fé é o combustível para continuar. Vocês estão entendendo? Você tem que ter fé. Aleluia. Fé não ouvi dizer. Fé não é talvez. Fé é certeza. No tabernáculo de Deus não tem dúvida. Não dá raciocinar. Tem fé. Nós já estamos pela fé. Paulo, quando se encontrou com os discípulos de João Batista, lhes perguntou assim, Atos capítulo 19: recebeste o Espírito Santo depois que cresce? E eles responderam: nós nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Paulo lhes perguntou: então vocês foram batizados aonde? Não, no batismo de João. E a Bíblia fala que Paulo lhes rebatizou. Eram 12 pessoas, foram rebatizados em nome de Jesus. E quando eles foram rebatizados nas águas, a Bíblia fala que Paulo lhes impôs as mãos. Quando lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles. O que estava a acontecer ali? Deus estava a tornar eles como o tabernáculo de Deus vivo, o lugar de habitação do Espírito Santo. Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Quem fez essas paredes é o homem. Quem fez essa estrutura é o homem. Deus não está na igreja. Escuta, Deus está no coração humano. Amém? Deus está no teu coração. Se você nasceu de novo, Deus não está no céu. Deus está em você. E se Deus está em você, todas as coisas são possíveis. Ele disse: quando estiverdes em mim e eu estiver em vós, tudo quanto pedires vos será feito. Não há nada impossível no tabernáculo do Deus vivo. Talvez você nunca nasceu de novo. Venha até o altar. Fala: Senhor, eu quero ser o tabernáculo de Deus vivo. Você que deseja o Espírito Santo, venha até o altar. Como aconteceu no tempo da Bíblia, Paulo batizou eles e depois impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo.